Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião mediúnica. Eu espero que todos vocês estejam nesse momento gozando de muita paz, muita saúde e que esse encontro nosso da noite de hoje possa ser muito proveitoso, muito gostoso para todos vocês, que possa trazer bênçãos, que possa trazer luz do plano espiritual para todos nós. Boa noite a todos, que possamos ter aquela reunião carregada de bênçãos, de luzes, aquela reunião onde nós vamos nos sentir cada vez melhor, que ao término dessa reunião possamos estar assim, bem, calmos, serenos, com o corpo leve, a mente sã, que os espíritos de luz que se encontram conosco possam nos acompanhar durante toda essa noite. Bom, primeiro eu vou agradecendo aí as nossas irmãs, a Márcia, a Meg, que fizeram as últimas reuniões mediúnicas, que nos auxiliaram aí, que fazem parte aí da equipe. Muito obrigada às duas por sempre estarem aí compartilhando conosco, né, essa possibilidade das nossas reuniões online. Quero também dizer que eu estou muito contente, muito alegre de poder estar mais uma vez aqui com vocês. Já estava sentindo falta, mas é que para todos nós, né, a correria é tão grande e às vezes é difícil da gente conseguir, né, fazer a reunião e dessa forma com um rodízio aí dos dirigentes e dos participantes fica mais fácil, né? E lembrando a todos vocês que essa reunião mediúnica que nós fazemos às quintas-feiras, às 8 da noite, ela também é feita presencial lá na casa. E aqueles que puderem se dirigir até lá, sempre às quartas, às 8 horas da noite, a equipe, os médiuns, eles estão lá fazendo essa reunião mediúnica, das 8 às 9 da noite. Poxa, mas e qual a diferença de uma para outra? A diferença que a gente tem é que lá o passe é feito após a reunião, né? Todos se dirigem a uma sala de passe. Aqui são feitas vibrações de forma coletiva que chegam até a casa de vocês, mas lá o passe é feito individualmente. E também lá na reunião nós temos as manifestações mediúnicas, ou seja, os médiuns que estão lá compondo a mesa, né, havendo a possibilidade da comunicação com o plano espiritual. Então são feitas psicografias, é utilizada a psicofonia, para quem não sabe, é a mediunidade de incorporação e vem mensagens. Então aqueles que puderem comparecer também às quartas-feiras lá no centro, nosso centro, Rua Camilo 80, fica na Vila Romana, também serão sempre muito bem-vindos. Então é aberto ao público às quartas e aos sábados, tradicionalmente, né? Que começa a 1 hora da tarde, a casa já está aberta e segue com os seus trabalhos durante toda a tarde, com os atendimentos, atendimento fraterno, as consultas, os tratamentos. Então, aqueles que desejarem ir, sempre aberto aos sábados, né, Marco? Isso mesmo. Lembrando que às quintas-feiras também tem uma reunião lá. Não é uma reunião mediúnica, é uma leitura do Evangelho com comentário e participação de todos que ali estão, feito pelo seu Noyama, que também é bem interessante. Quem quiser aprender um pouquinho sobre o Evangelho, quem quiser receber as bênçãos, que só entrar na casa, né, já está protegido, a espiritualidade sabe ali o que você precisa. Não tem o passe presencial, mas só de você estar lá na sala, no salão ali, você já recebe. É verdade. Quando eu estudava, faz muito tempo, no curso de médiums, né? Fiz 5 anos de curso de médiums, uma faculdade, né? Naquela época era assim. E é interessante porque eles sempre falavam pra gente, né? Que cada vez que você entra na casa, cada vez que você adentra aquele ambiente, que é um ambiente todo preparado, protegido pela espiritualidade maior,
Então você tá, é como se você tomasse um banho assim, de forma magnética, energética. A pessoa se sente muito melhor. Aqueles miasmas que estão às vezes no nosso organismo, no nosso perispírito, que ficam acumulados devido aos dissabores, às tensões do dia a dia, a nossa pouca vigilância sobre as nossas emoções. Então, uma série de coisas que durante a semana a gente vai carregando, né? Esses problemas todos e o nosso corpo sente, o nosso corpo físico, o nosso corpo perispiritual. Então, tudo isso é resolvido na casa, é auxiliado pela casa através da fluidoterapia, que são os passes, né? Então, é muito importante, quem puder, que vá, né? E que usufrua desse benefício tão importante aí, esse recurso que a espiritualidade traz para nós. E de nossa parte aqui, nós vamos pedindo a todos que coloquem a água para que ao final elas possam ser fluidificadas e também termos mais esse recurso que ajuda a amenizar as nossas dores, dificuldades e nos auxilia naquilo que efetivamente a gente precisa. Porque o plano espiritual sabe o que a gente precisa e é colocado ali, na medida. Tá bom, gente? Eu só queria fazer mais um agradecimento. Quem está indo à casa viu que ali já está coberta aquela entrada. Tá? Nós anunciamos que queríamos fazer essa obra um tempo atrás. Ela está praticamente concluída. É que sempre no finalzinho tem uns ajustes para fazer. A gente está nessa fase de ajustes, né? Mas vão ver lá que o telhado, né, a cobertura já está feita, tem um encanamento ali também que já está... Parte elétrica. Então, assim, dá para entrar, já dá para entrar no centro, mesmo chovendo, sem problema nenhum. A partir do portão para dentro vai estar protegido da chuva, né? E eu queria agradecer a vocês que nos ajudaram, que participaram dessa obra. Sem vocês a gente não conseguiria nada. É verdade. Lembrando que a casa vive de doações, né? Então, graças a todos vocês, a todos nós, que foi possível aí fazer, né, essa obra, essa melhoria, né, que reverte pra gente mesmo, né, ter um pouco mais de conforto, porque a gente sabe ali como chove em São Paulo e como é difícil lá, por ser muito íngreme, né, o local, e lá chove muito, então foi muito bom mesmo, né. Vamos lá? Então vamos começar nossa reunião mediúnica, propriamente dita, né? Então convido a todos a se sentarem confortavelmente, relaxar e entrar em contato com a espiritualidade de luz que já se encontra entre nós. Então vamos cerrando nossos olhos e primeiramente agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que Ele nos dá todos os dias. Todos os dias o Pai está nos dando a oportunidade de nos melhorarmos, né? A oportunidade do resgate. Agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, por ter nos deixado todo o ensinamento, por nos ter mostrado qual o caminho que devemos seguir para o nosso aprimoramento, para o nosso desenvolvimento espiritual, para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução moral. Agradecer também ao Dr. Bezerra de Menezes, que é patrono da nossa casa, por nos permitir trabalho, por nos permitir fazer parte desta equipe. Então vamos cerrando nossos olhos e agradecer com a prece que Jesus nos deixou, o Pai Nosso. Então todos unidos em pensamento vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feito, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.
E agora, passando a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que na noite de hoje nos traz a seguinte passagem, do capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Desprendimento dos bens terrenos. Lacordaire, Constantina, Argélia, 1863. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio para ajudar-vos a marchar corajosamente na vida de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros, e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna proporciona uma felicidade sem manchas? Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vosso coração? No fundo dessa cesta de flores não há sempre um réptil oculto? Compreendo que um homem que conquistou a fortuna, por um trabalho constante e honrado, experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração, a uma distância igual a que vai da sórdida avareza à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Eu acho que se a gente se detiver nesse primeiro pedaço, já é o suficiente para a gente falar muita coisa. Meus irmãos, a gente vive num planeta de provas e expiações, aonde a materialidade, ela está entre nós, e nós que somos de essência divinamente espiritual, somos luz, energia, consciência, cada um vai chamar daquilo que quiser, nas diversas crenças, nas diversas religiões que existem, mas o fato é que todos nós concordamos que o que é da matéria volta para a matéria. Então o espírito que anima esse nosso corpo aqui material, com o qual nós nos locomovemos nesse planeta, que é de provas e expiações, e que é aquele adequado à nossa situação de evolução espiritual no momento, ele aqui fica. Isso ninguém tem dúvida. Se existe uma vida após a morte, se existem espíritos, se existe a reencarnação, isso os homens, vêm se debatendo, conversando e estudando esse respeito. Nós espíritas acreditamos, muitos não, mas é indubitável que a matéria fica na matéria, ou seja, ao morrermos, entramos em equilíbrio perfeito com a natureza, porque nos tornamos pó outra vez. Viemos do pó e ao pó retornaremos. Nosso corpo vai ser decomposto. Então, isto é um empréstimo, é uma vestimenta. Tudo que está à nossa volta, que é material e que nós necessitamos para que a gente possa se desenvolver nesse planeta, também é de ordem material. Então são criados sistemas, instituições, dinheiro, bens. Alguém disse que um diamante vale muito, que uma barra de ouro vale muito, mas que essa outra pedra não vale nada, isso daqui vale pouco. Todas essas valorações relativas à matéria são feitas exclusivamente para o homem, pelo homem, para o homem. Então, o que acontece é que muitas vezes a gente, por só conhecer e só deixar que o nosso lado material transborde e fale mais alto,
a gente não consegue se desprender dessa realidade que é muito intensa para nós, porque tudo para nós praticamente é material. A comida que nós necessitamos, até o ar que a gente respira, ele tem matéria, são átomos. Tudo para nós é material. Então, é uma dualidade em que nós vivemos aqui, porque ao mesmo tempo que estamos inseridos nessa materialidade toda, nós devemos voltar os nossos olhos para os bens da espiritualidade. E isso é uma grande prova que a gente vive aqui na Terra. Acho que é uma das maiores, porque aí vem o apego aos bens, o apego à matéria, o medo de faltar, o medo do porvir, o medo de não ter recursos para as coisas, para a própria sobrevivência, para deixar para os nossos filhos. E Jesus ali, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, foi colocado, e que Deus não desaprova. Por quê? Porque a gente trabalha, precisa viver nesse mundo material, a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Agora, o que é ensinado pela doutrina é que precisa haver exatamente essa estabilidade entre a gente se dedicar à matéria e ao espírito, porque quando nós formos para o outro lado, na hora do nosso desencarne, nada do que é material nós vamos poder levar. Ninguém carrega consigo nem o corpo. É isso que eu estava acabando de dizer, né? Fazendo essa digressão, porque nada disso nos acompanha. O que vai nos acompanhar então? O que o espírito leva de acervo? De si mesmo. Então o que é nosso? Até o corpo é emprestado. Mas aquilo que você fez, aquilo que você disse, aquilo que você sentiu, o bem que você espalhou, a tristeza que você espalhou, as suas emoções, os seus sentimentos, o seu amor ou o seu ódio pelo próximo, a sua intelectualidade, aquilo que você estudou e se esforçou. Então, tudo aquilo na hora de vivenciarmos a vida do lado de lá, que não é material, é o que realmente vai valer para nós. É o que realmente vai cair na nossa conta e é o que nós vamos levar. Então, o homem em geral, o homem, né, falando de uma forma genérica, assim, ele só se dá conta disso muito perto da sua morte, muito perto do seu desencarne. Quando cai, né, cai aquela ficha de que, puxa, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter me dedicado, ter feito outras coisas, só que aí o tempo já passou. Não que nós não devamos nos dedicar a construir coisas materiais, porque vivemos nesse mundo e o mundo precisa. Mas nós não devemos, não podemos deixar de lado aquilo que realmente nós vamos levar para o lado de lá, aquilo que entra como acervo de nós mesmos, porque somos espíritos, nós somos imateriais. Muito embora a gente não se enxergue assim, a nossa essência é essa, da imaterialidade, da espiritualidade. Então, é hora da gente pensar, enquanto ainda estamos a caminho, para que no momento do nosso desencarne, na hora que o nosso tempo é finito aqui na Terra, é acabado, a gente não venha a se arrepender. Por que eu não fiz? Por que eu não disse? Por que eu não fui lá e conversei com quem eu tinha que conversar? Por que eu não perdoei? Então, vamos olhar cada vez mais para os olhos da espiritualidade, para os bens da espiritualidade, para o chamamento de Jesus para cada um de nós. Isso significa promover a nossa reforma íntima. Então, eu acredito que seja esse o recado da noite de hoje e que nós possamos refletir sobre isso. É o mais importante, para que a gente possa mudar a nossa conduta, mesmo que seja aos poucos, um passinho por vez, mas que ela seja consolidada e que não retroceda. E é isso que eu tinha para dizer. Muito bem. Vamos dar continuidade então à nossa reunião. E agora, naquele momento de receber um passe, de receber energias positivas da espiritualidade, dos espíritos de luz que se encontram conosco.
Então vamos nesse momento relaxando, vamos respirando, enchendo nossos pulmões de ar, segura um pouco e solta. Repetindo novamente o movimento, segura e solta. E assim vamos renovando a nossa energia e vamos pedindo aos espíritos de luz, de paz, que nesse momento desceis sobre nós e que nos envolva com sentimentos e pensamentos de paz, de harmonia, que não deixe surgir em nós nenhum pensamento agressivo, nem sentimento de ansiedade, nem tristeza, nem de ódio. Que seja expulso da nossa mente e do nosso coração todos os pensamentos e sentimentos sombrios. E dessa forma vamos nos sentindo cada vez mais puros, mais leves. E vamos nos encontrando com a espiritualidade amiga, que nos abraça, que nos envolve num abraço gostoso. E esse abraço traz o equilíbrio entre o corpo físico e o corpo espiritual. Que esse abraço traga para nós uma energia que percorra todo o nosso corpo, tirando todos os miasmas, todas as cargas negativas, tudo aquilo que não faz bem para nós e deixando só aquilo que nos fortalece, aquilo que nos anima, aquilo que nos dá a vontade de viver. E nesse momento, vamos rogando ao Pai de infinita bondade e justiça, a graça de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejam conhecer e assistindo a todos quanto apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo através das tuas legiões consoladoras. Que teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiro do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, nosso Mestre. Que assim seja. Nesses instantes, enquanto o plano espiritual atua na nossa casa, no ambiente onde nós estamos, aonde eles podem atuar sobre cada um de nós, Senhor, nós vamos pedindo às correntes amigas e assistenciais do plano maior, comandadas na nossa casa por Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que elas possam colocar nas águas que os nossos amigos e irmãos separaram com essa finalidade, o remédio salutar, a bênção do plano maior, que nessa água possa ser colocado aquilo que nós mais necessitamos. Senhor, se for para o corpo físico, que ali seja colocado. Se for para o corpo espiritual, que também ali seja posto. Se for para o nosso auxílio
no sentido de esclarecermos, de termos clareza das ideias e pensamentos, para que possamos, Senhor, melhorar cada vez mais os nossos sentimentos, para que haja a transformação de instinto em verdadeiro sentimento e depois em amor. Que a bênção dessa água sirva, Senhor, não apenas para aliviar as nossas dores e infortúnios, mas para ajudar na nossa evolução. Meu Pai, o Senhor que sabe tudo aquilo que nós necessitamos e sabe aquilo que nós merecemos. O Senhor que sabe o tamanho da nossa fé, a fé de cada um de nós. Colocai essa bênção nessa água e que ela possa ajudar a todos, Senhor, como diz na prece, a todos quantos apelem ao teu infinito amor. Muito obrigada, meu Pai. E assim nós vamos fazendo a nossa oração, a oração de ação de graças, aonde nós reconhecemos, meu Pai, tudo, todas as dádivas que nos são dadas a cada dia da nossa vida e que nós muitas vezes passamos e nem percebemos. É maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos quando há tantos mutilados, meus olhos perfeitos quando há tantos sem luz, minha voz que canta quando tantas emudeceram, minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso voltar para casa quando tantos não têm para onde ir. É maravilhoso amar, viver, sorrir e sonhar. Quando há tantos que choram, odeiam, revolvem-se em pesadelos, muitas vezes morrem antes de nascer. É maravilhoso ter um Deus para crer, quando há tantos que não têm o consolo de uma prece. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Nós sempre pedimos e pedimos, estamos sempre como eternos pedintes, solicitando tal qual crianças que rogam pela mãe, pelo pai. Nós pedimos, mas precisamos agradecer, porque Deus a cada novo dia, a cada amanhecer, nos dá a oportunidade de viver, nos dá a vida, nos dá os recursos necessários para a nossa evolução. Então vamos agradecer, vamos nos tornar cada vez mais alegres e felizes por tudo que já somos, por tudo que temos e por tudo ainda que está por vir. E assim nós vamos fazendo a nossa parte nesse mundo onde existem tantas engrenagens e nós somos muitas dessas pequenas engrenagens. Então nós vamos fazendo a caridade e vamos fazendo através das vibrações. Eu convido a todos vocês que nesse momento cerrem os olhos, elevem o seu pensamento a Deus e busquem dentro de vocês aquilo que há de mais precioso, que é o amor e a vontade de ajudar ao próximo. E vamos concentrando essa energia, essa vontade de auxílio e que ela possa sair aqui do meio da nossa testa, do nosso chakra frontal, como se fosse um raio, uma luz poderosa, e ela vai ser levada como uma bênção muito grande para todos os nossos irmãos que, assim como nós, também resgatam o seu passado neste planeta, entre provas e expiações. Para todas as pessoas que se encontram encarceradas, principalmente encarceradas, não da matéria, mas do espírito. Por todas as pessoas que ainda agem com violência e aquelas que são vítimas da violência. Vamos vibrar por todo o nosso planeta,
pelo Brasil, pela nossa cidade de São Paulo. Vamos vibrar para que haja paz. Vamos vibrar para que as pessoas se transformem, para que não haja maledicência, guerras, violência, tristeza, para que o ser humano possa enxergar a Deus e assim enxergar a grandiosidade de si mesmo. Senhor, nós vibramos por todos os moradores de rua, por todas as crianças desamparadas, por toda a velhice desamparada também. Vibramos por aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, aquelas crianças que estão em creches. Vibramos, Senhor, para que aonde haja um leito de dor, Nossa Mãe Maria e Dr. Bezerra de Menezes possam ali chegar e amparar a todos. Senhor, meu Pai, vibramos pelos trabalhadores do bem, para que eles consigam prosseguir na sua jornada e caminhada, que eles continuem a assistir a todos, Senhor, que mantenham suas portas abertas, que haja o auxílio, meu Pai. Vibramos também por todos os desencarnados, aqueles que atuam como mentores e guias dos que estão aqui na Terra. Senhor, meu Pai, vibramos em especial no dia de hoje pelo nosso mentor, que ele possa receber as bênçãos e o nosso agradecimento na noite de hoje. Vibramos também pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, principalmente por aqueles que já se encontram na pátria espiritual, os nossos queridos antepassados, que com certeza um dia nós reencontraremos. Pais, mães, filhos, avós, tios, netos, uma grande família, pois que não existe a morte. Senhor, meu Pai, na noite de hoje, eu peço pela nossa casa, o CETRELV, que nos dá acolhida, trabalho e oportunidades, por toda a sua cúpula espiritual e protetora, por Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e pelo nosso querido e saudoso irmão Melo. E finalmente, meu Pai, eu peço por cada um de nós, para que possamos sempre estar trabalhando na seara do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E assim nós vamos chegando ao final de mais uma reunião mediúnica. Agradecido por todas as bênçãos que recebemos, agradecido por todas as luzes que foram colocadas em nossos caminhos, pela participação dos espíritos que aqui se encontram conosco. E vamos agradecer a nossa Mãe Maria, acolhedora, que sempre nos coloca em seu colo, que nos afaga, que intercede por nós em todos os momentos. Então, para encerrar, vamos dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nosso irmão Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado a todos por mais esta reunião mediúnica, por mais essa noite juntos, que nós possamos estar reunidos na próxima quinta-feira, mais uma vez, com uma reunião mediúnica, e que ela possa ser abençoada, como essa está sendo no dia de hoje. Deixo aqui também o meu beijo para todos vocês e espero que vocês tenham uma excelente semana. Aqueles que puderem ir no sábado, nos encontraremos no centro, e que vocês fiquem bem, com muita saúde e, sobretudo, com muita paz no coração. Um grande beijo. Um beijo para todo mundo.